está revelando para mim e para você sobre as prioridades. Prioridades. Estamos mais preocupados com templos ou com Pedros? Vou perguntar de novo. Você está mais preocupado com templo ou com pessoas? Vou perguntar de novo. Você está preocupado com templo ou com gente? Com gente. Também te digo que tu és Pedro. Tu és Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Certo? E as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Então Jesus faz uma pergunta crucial para mim e para você. Você está preocupado, as suas prioridades é com o templo ou com gente? Sua preocupação é com o templo de pedras ou com pessoas? Então Jesus está desafiando eu e você a pensar, a refletir aonde você está investindo o teu tempo e os teus recursos. Aonde você está investindo os seus recursos, o seu tempo? Onde está a sua prioridade? Em templos ou em pessoas? Então parece que a gente entendeu muitas vezes errado o texto. Quantas vezes você interpretou? Como que você interpreta esse texto? Como que você entende ele? Jesus chega e fala: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Que pedra? Quem é a pedra? Quem que é a pedra? Jesus. Então ele está falando para Pedro assim, ó: sobre esta pedra, eu sou a pedra angular. Vou edificar, não tem outro fundamento a não ser Cristo. Não tem outra base para você construir nada se não for em Cristo. Então mas parece que a gente entendeu errado. Sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Então as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Cristo, a igreja que é Cristo. E tem muita igreja aí que não está em Cristo. Tem muita igreja aí que está construindo algo não numa base, não num fundamento, não numa pedra angular, não em Cristo. Então quando você constrói algo que não está em Cristo, é perigoso não prevalecer. E para prevalecer vai precisar da tua força e não da dele. Então parece que a gente entendeu um pouquinho errado o texto quando a gente aprendeu isso. Por quê? Porque hoje nós somos uma igreja das pedras. Hoje nós estamos vivendo uma geração, um tempo de pessoas que estão vivendo um tempo de pedras. É uma geração do tempo de pedras, que estão preocupados com grandes templos, estão preocupados com grandes catedrais, em ter a maior igreja. Parece que a gente entendeu errado. E você está preocupado hoje, as pessoas estão preocupadas com o templo das pedras e não estão preocupados com os Pedros. Porque quando Jesus falou isso para Pedro, Pedro não era santo, não, irmão. Pedro nem convertido era. Dá uma lá para o seu irmão e vê se ele é convertido.
Vou usar o termo Pedro aqui, porque Jesus estava no diálogo com Pedro, e o Pedro era um cara difícil da época. Pedro era um cara difícil de discipular de Jesus. De todos ali, ele era o mais esquentadinho, não é? Temperamental. Pedro era o cara mais difícil, era o irmão da contenda, era o cara que fazia roupa, irmão, que arrumava briga, que não queria pagar o imposto, que questionava tudo. Era ele. Mas aí, por que hoje as pessoas estão preocupadas com pedras, com templos e não com Pedro? Porque Pedro dá trabalho. Pedro custa. Pedros dão despesa. Pedros dão trabalho. Dá tanto trabalho que nós temos, na igreja tem uns quatro aqui, dois piotinhos e dois meio piotinhos. E não está nem uns quatro aqui, porque a casa Então por isso que as pessoas preferem pedras do que pedras. Então eu prefiro investir em templos, que vai me dar retorno, do que investir em pedras, que só vai me dar trabalho. Qual tem sido a sua preocupação? Pedras ou pessoas? Cuidar de pessoas. E nós fomos chamados para cuidar de pessoas. Eu não estou menosprezando o templo, não estou falando que não precisa estar na igreja, é essencial a igreja, precisa existir, a igreja está aí, tem que congregar, tem que estar no templo, o templo tem que estar conservado, tem que estar bonito, tem que estar ali confortável, tem que ter do bom e do melhor, mas isso não é a prioridade. Qual tem sido a sua preocupação? Porque cuidar de Pedro dá trabalho, gasta dinheiro e não dá reconhecimento para ninguém. Você não vai ficar em destaque cuidando da pessoa que está dando trabalho, porque ninguém vai estar vendo, porque é algo que ninguém quer. Hoje é algo que ninguém quer. Se designar alguém para fazer algo, para cuidar de alguém, para não sei o que, a pessoa arruma mil desculpas e não vai. Agora chama para uma festa, chama para pregar numa convenção para você ver se não vai. Para tocar, para cantar, para pregar. Vai lá, vai ter 1000 pessoas lá para te ouvir. Vai na hora, irmão. Cancela qualquer compromisso. Mas fala que era para visitar o João das Flores que está lá na UTI para ver se vai. Ah, não conheço. E de onde ele mandou você conhecer alguém para orar? Aonde que ele mandou, comissionou, ele falou, ele ia te pregar o evangelho. Não é para quem você conhece, é para toda criatura. Então olha só, começa a analisar comigo. Então é fácil focar em construção, é fácil focar em grandes igrejas físicas, enquanto a gente negligencia pessoas. Vou voltar na pergunta que Jesus fez. A pergunta do nosso mestre é essa: qual tem sido a sua preocupação? Qual tem sido a sua preocupação? Templos ou pessoas? Pedras ou Pedros? Deus te chamou para cuidar de pessoas. Deus nos comissionou com os nossos dons para edificar o corpo dele. E o corpo dele é feito de pessoas e não de pedras. Ele é a base, ele é a pedra, e nós vamos construir nele. Mas ele não mandou construir nele pedra, templos,
tijolos, de pedras. O templo de pessoas. É pessoas que nós precisamos construir dia a dia. Construir pessoas melhores, pessoas transformadas, pessoas com transformação de caráter, pessoas cumprindo suas obrigações, pessoas adorando a Ele, pessoas servindo a Ele, pessoas servindo ao próximo, pessoas fazendo aquilo que o Senhor comissionou para fazer. Mas nós estamos preocupados muitas vezes só com as pedras. Então o valor das pessoas supera o valor das coisas. Então olha, guarda bem essa frase. O valor das pessoas supera o valor das coisas. Você pode ter a coisa mais valiosa deste mundo, dizendo financeiramente, falando de recursos. Você pode ter uma casa que vale muitos milhões, você pode ter um carro que vale milhões, você pode ter muitos milhões no banco, mas você pode não ter ninguém na sua vida, então você não tem nada. Porque para Jesus o que vale é pessoas, o valor está em pessoas e não nas coisas. Por gentileza, você. Então o Senhor Jesus está dizendo isso para mim e para você. Vou abrir um parênteses novamente para você não sair depois aí deturpando o que eu estou falando. Coloca a mão nas minhas palavras. Eu não estou falando que a igreja não é importante, que a estrutura não é importante, que as paredes não são importantes, que o lugar onde a gente está não é importante. É importantíssimo sim, tem que ser bem cuidado sim, tem que haver zelo sim, mas não vale mais do que você. Por maior que seja, não vale mais. Não vale mais do que as pessoas. Se você é a pessoa, assim, uma igreja de pessoas, né? Você ama os Pedros e não as pedras. Pastor, então o senhor está querendo dizer o seguinte, que aquelas pessoas que se preocupam com as pedras estão sempre ganhando. Quem se preocupa com os pedros sempre estão perdendo. Isso é, aonde que cai a palavra de Jesus, aquele que quer ganhar a tua vida, perder lá. Então, em que sentido você fala que não está lucrando? Por quê? Porque quando a pessoa investe no templo, ela quer retorno. Certo? Mas enquanto eu invisto em Pedro, eu não posso investir, porque eu não posso investir numa pessoa pensando que ela vai me dar lucro. Eu invisto para ela ser salva, não para ela me dar lucro. Agora, se eu construo uma igreja, eu penso em lucros. Muitos constroem templos pensando no retorno. É simples, irmãos. Eu vou te dar um exemplo de nós, é muito simples. Posso falar de nós, não vou falar de nós mesmo. Simples, simples, simples. Se eu estivesse pensando em recursos, você não estava sentado de graça e nem tinha tomado um café de graça. É isso aí. Você não ia fazer um GC que começa segunda-feira de graça e pegar um estudo teológico de graça, uma apostila de graça, uma inscrição de graça e um lanche de graça. Se eu estivesse pensando em recursos, meu carro, eu estava andando de carro zero, não estava andando de carro plano não. Isso aí. Porque o tanto de pessoas que já passou aqui, que já fez curso, se eu tivesse cobrado, Dá para comprar o carro novo. nós já abrimos um curso aqui com mais de 50 pessoas. Agora põe aí R$1.000 por pessoa no curso, põe aí. Passa um cartão em 10 vezes, você tem juros de 100, não tem problema. Mas quanto que é a apostila? 50, para fazer barato pra você. Você é meu irmão. Dó de você. É a inscrição, R$100 a inscrição. Põe aí, faz a conta aí. Não precisa nem comprar o curso, só comprar a inscrição. Põe aí, mano.
simples, só você pensar. Então, onde que nós estamos investindo? Então, quando você tem uma igreja de pessoas, de Pedros, que está preocupado com Pedros, com a transformação das pessoas, com a salvação das almas, com a restauração das pessoas, das suas casas, da sua vida financeira, restauração da sua vida espiritual, colocando a sua vida em comunhão com Cristo, para que todo o resto da sua vida esteja em ordem. Nós estamos pensando em pessoas e não em pedras.